Pegou? Pegou. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar, nós falamos semana passada de rochas magmáticas e metamórficas, né? Que é a formada pelo magma e as outras que são formadas por pelo choque de placas tectônicas, e aí elas se transformam, as rochas de magma, em outros tipos de rochas que a gente está falando de metamórficas. Ou seja, ocorre uma metamorfose entre elas. Hoje a gente vai falar de rochas sedimentares. O que é uma rocha sedimentar, gente? Alguém pode me dizer? Hã? Ninguém? Bom, vamos lá então. A gente está fazendo uma implantação, na nossa situação, problema aí, a gente está fazendo uma implantação numa unidade hidrelétrica, né? Uma usina hidrelétrica. E a gente está naquela fase de prospecção lá, que eles pediram, como tinha muita vegetação, eles pediram para fazer um estudo mais profundo lá e fazer algumas sondagens para saber os tipos de rocha, né? Então, a semana passada nós falamos magmáticas e metamórficas, e essa semana nós vamos falar um pouco sobre as sedimentares, para o pessoal entender o que são essas rochas lá a hora que eles estiverem em campo, tá? Bom, as perguntas que vão ficar aí para ser respondidas: qual a composição principal das rochas sedimentares que existem nessa região? Se existe alguma diferença de estabilidade físico-química entre essas rochas que poderia causar uma preocupação para o desenvolvimento do projeto? E considerando a característica geomorfológica da área, quais os principais processos de sedimento lógicos da região de estudo? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre o que são essas rochas sedimentares. Bom, elas são formadas na superfície, muito perto dela, e dispõem-se geralmente em estratos nos quais se podem encontrar fósseis. Bom, gente, primeira coisa, o que é estratos? Esses estratos com S aqui, que a gente chama, que nós vamos ver nas próximas aulas, essa parte chamada estratos, é que ele vai formando em camadas, tá vendo? Ó, cada camada dessa aqui, ó, eles são estratos devido à solidificação aí das nossas rochas. Então, quando ela vai se solidificando, ela vai formando em camadas, tá? Principalmente as rochas sedimentares, dependendo do local que ela foi sedimentada, ela vai formar todos esses folhetos aqui, que a gente chama de estratos. E esses estratos, eles diferem eras geológicas bem distintas, tá? Então pode ser bilhões de anos atrás, tudo mais. Então o que acontece? Às vezes nesses folhetos de rochas sedimentares, vocês podem encontrar fósseis dentro, tá? Então é fácil porque ela vai se decompondo. Então o que é a rocha sedimentar? É uma rocha normal, magmática ou metamórfica, que ela sofreu intemperismo, né? Então, sofreu algumas ações aí da natureza. Ela desgastou. Então, vamos supor lá que tem um bichinho, ele morreu no solo. Aí começou a acumular vários sedimentos, 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 sedimentos. Ele foi compactando e ele ficou preso nessa rocha aí. Por isso que a gente acha bastante fóssil em rochas sedimentares, tá? Exatamente por causa disso. Ela vai se sedimentando, vai se cobrindo esses animais, tá? Onde se acha, tipo, dinossauros inteiros, que às vezes o pessoal fala, encontrou-se um dinossauro inteiro. Geralmente esses locais são locais que pode ser de algum pântano, mares, rios próximos, lagos próximos, porque ele morre no lago ali, vai sedimentando e vai formando uma camada sobre a outra. E geralmente é argila
compacta melhor e ela mantém melhor os nossos fósseis. Bom, o que é sedimento, gente? Então, sedimento é um fragmento que resulta da desagregação de rochas pré-existentes. Quais as rochas que a gente tem pré-existentes? São as magmáticas, né? E temos também as metamórficas. Porém, a gente pode ter também rochas já sedimentares, porque a gente está pensando que essas rochas foram formadas há bilhões de anos atrás. E essas rochas sedimentares já estão entemperizando de novo, tá? Então elas já estão sofrendo intemperismo de novo. Então elas podem ser das 3 rochas, pode surgir esses sedimentos, tá? Então basta ter uma rocha pré-existente, juntando aí a desagregação de partículas dela, que a gente chama de intemperismo, né? Que são forças da natureza que estão agindo sobre ela, e ela vai formar os sedimentos. Gênese das rochas sedimentares. Pessoal, vamos lá, vamos acordar. O que é gênese? Como surge? Isso, como surge, como nasce, como é criado, né? Então é como começa a surgir as rochas sedimentares. Guarde essa palavra gênese, que tem bastante situação que nós vamos falar de gênese, tá? Então é a formação dessa rocha aí, como ela começa a formar. Então vamos lá. Ela começa com o que a gente chama de meteorização. O que é meteorização? É quando ela começa a se romper ou formar fragmentos da rocha, tá? Depois desses fragmentos, começa a ocorrer o que a gente chama de erosão, ou seja, alguma coisa começa a transportar. Na realidade, erosão e transporte eles acontecem praticamente juntos. Então, tipo assim, ela começa a desagregar, aí dá uma chuva, alguma coisa, ela começa a erodir. Depois dessa erosão, ela é transportada, então começa uma fase de transporte, tá? Nós vamos ver mais tarde, mas quando tem essa parte transportadas aqui, geralmente os mais grossos vão ficando mais em cima, os mais finos vão continuando a descer, até ele chegar a uma fase de sedimentação, que vai formar nossa rocha sedimentar, tá? Então, desde a meteorização, daí vai erudir, vai transportar e vai sedimentar. Meteorização é um conjunto de processos físico e químico que leva à alteração da rocha, tá? Eles vão se dever a alguns fatores climáticos, mudança de temperatura, água, seres vivos e tudo mais. Então, mudança de temperatura. Eu acho que eu tenho explicado cada um deles. Não, vamos falar deles. Deve ter mais para frente, mas vamos falar deles. Então, mudança de temperatura. Vamos colocar aí uma rocha lá no deserto, tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma rocha no deserto lá, que ela atinge quase 50, 60 graus naquele sol escaldante, às vezes até mais, né? E a hora que chega a noite, gente, essa temperatura baixa muito, 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 tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o deserto é um lugar muito frio. Então ele baixa temperaturas às vezes negativas. E o que acontece? Quando eu tenho uma rocha desse tipo, com uma temperatura muito alta, e de repente ela baixa muito rápido, o centro dela ainda está muito quente. E quando você esfria a parte de fora, ela trinca, ela estoura, ela chega a explodir, tá? Tem alguns casos inclusive tem alguns filmes, se vocês puxarem esse fenômeno aí,
de aquecer e esfriar de rochas, é um negócio impressionante, porque a hora que começa a diminuir a temperatura, ela começa a trincar inteira, ela racha inteira e ela quebra. E às vezes ela quebra meio violentamente, tá? Porque tem uma força aí térmica muito grande agindo sobre ela. Então, um dos jeitos de meteorização seria essa parte dessa mudança de temperatura. Outra situação seria a água, né? Então a gente coloca aí vários fatores de água, pode ser chuva, erosão de chuva, o mar agindo toda hora batendo numa rocha. Quando vocês veem aqueles filmes que o mar bate na rocha e volta, naqueles penhascos, tudo aquilo está sendo intemperizado, tudo aquilo está sendo meteorizada, está sendo quebrada, tá? Então a ação da água por muito tempo, ela vai desgastando as rochas. Pensando aqui em mar também, em seres vivos, tem os nossos mariscos lá, tem vários seres vivos que vivem no mar, que se ela ficar dentro da água aqui por um bom tempo, eles começam a degradar essa rocha também, tá? E mais seres vivos, quando a gente fala, é quando tem uma árvore, algum bicho que seja, um animal que seja, que está destruindo, meteorando, quebrando essa rocha, né? Aqui tem um exemplo de uma raiz de árvore. Então a raiz chegou até a rocha e com a pressão da raiz ela vai estourando essa rocha e vai quebrando em vários pedaços, tá? Poderiam ser animais também que cavem para fazer tocas e assim por diante. O que é a erosão? A erosão nada mais é, gente, do que um processo físico que vai remover aquele pedaço que degradou durante a meteorização, tá? Então, teve a meteorização, quebrou lá todo o nosso material, aí vem ou água, ou vento, ou glaciais, próprios seres vivos, eles vão formar erosão, ou seja, transportar. Na realidade, não é transportar, eles vão remover esse material, tá? Do lugar onde ele está originalmente. Lógico que depois a gente vai falar transporte, mas ele é quase uma sequência. Então, eles vão remover esse material do lugar onde ele está. Então, ele vai praticar o que a gente chama de erosão. Então, vai formar uma erosão. Ele retirou de onde estava esse material. E pode ser chuva, mar, rio, ser vivo, vento, toda essa parte aí. Pessoal, vocês estão entendendo? Se vocês não estiverem entendendo, me parem e perguntem. Tá tranquilo aí? Estão entendendo? Tranquilo, Pro. Tá bom. Vocês não estiverem entendendo, vai perguntando que a coisa vai piorando, né? Daí a gente vai falando mais detalhes aí. Por enquanto, realmente é meio fácil entender. Então, ele tem lá, começa a desgastar a rocha, desgastou, vem a erosão, que só tira esse material do lugar, e agora nós vamos pro transporte. O transporte é mais ou menos o que a gente estava falando de erosão. É a transportar esse material erodido, ou seja, esse material que foi degradado. Então, os agentes de transporte, ele pode ser a gravidade, a água, o vento, glaciais. Então, agora sim, o que acontece? Eles começam a empurrar esse material para um outro local, tá? Não é mais o local de origem dele, ele vai levar para lugares mais longos, tá? Os ventos vão formar novas dunas. Não sei se já ouviram falar aquelas dunas que se movem. É o vento que está fazendo ação aí de transporte de material erodido aí, tá? Os rios que estão levando aquele monte de, de, de areia que tem no fundo, aqueles pozinhos, quando você fala com areia, quando tem uma chuva forte, você fala, nossa, olha o rio como que tá turvo, né? Tá bem sujo. Por que ele tá sujo? Exatamente por isso, porque ele está removendo algumas partículas mais finas por causa que aumenta a velocidade da água, né? Então aumenta a turbulência da água e a hora que aumenta essa turbulência, ele começa a remover o material fino e transportar de novo esse material fino que já estava decantado no fundo do rio. E sedimentação, ou seja,
deposição. O que é, na realidade, essa deposição aqui que acontece? A deposição, gente, é todo o material que está sendo transportado. Então, vamos pensar assim, se for um rio transportando, a hora que ele chega numa curva, geralmente em curvas de rio, alguns lugares ele se torna um remanso, ele fica calma a água, e outros lugares ele fica mais turbulento. Geralmente ele tem uma turbulência maior, onde o rio bate aqui do lado, e por consequência do outro lado ele fica mais calmo, né? Mais manso, mais sereno lá. E aí o que acontece? Todos os sedimentos que são mais pesados, eles já vão se decompondo por aí, tá? Os mais leves, eles vão seguindo o destino deles até chegar uma hora que ele consiga decantar e ficar no fundo do rio, do mar e tudo mais. Então a gente tem aqui uns exemplos de lagos, né? Que tem a decantação aí em lagos que eles vão se depositar. Tem rios que eles estão transportando toda essa parte aí e tá chegando um determinado momento que ele vai também sedimentar embaixo dos rios. Tem os deltas, né? Os deltas são o que a gente chama da interligação entre a água salgada e a água doce, né? Então a gente chama de delta. Então nessa interligação entre a água salgada e doce é o delta, também tem. E do mar lá que fica a praia, né? E alguns sedimentos também entram aqui para o mar e assim por diante. Bom, o que acontece, gente? Toda hora, às vezes a gente não percebe, mas se você olhar o rio, toda hora está passando sedimentos por esses transportes. Pode ser por vento, por rio, mar, seja como for. E eles vão se depositando em algum lugar, tá? Conforme eles vão se depositando, ele vai formar camadas, que a gente chama de estratos. Então ele vai formando camadas, 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 e essas camadas elas vão começar a ser comprimidas, tá? Por outras deposições que estão sendo feitas uma em cima da outra, tá? Quando acontecem essas deposições, é o que a gente fala de sedimentação. Aí sim a gente vai começar a formar uma rocha sedimentar. Então, você pegar uma parte aqui de baixo, aqui, ela vai sedimentando, até compactar bem e vai formando vários tipos de camadas. Por isso que as rochas sedimentares podem ter vários segmentos de várias rochas diferentes, tá, gente? Ou sedimentações diferentes, pode ter argila, argilito, arenito, e assim por diante. Bom, a gente falou aí dos ambientes de sedimentação, né? A gente tem aí alguns exemplos, que é a plataforma continental, leque submarino, lagunas, que são de lagos, leques aluviais, dunas de deserto, ambiente glacial, lago, ambientes de córregos, praia, planície e assim por diante, tá? Todos esses situações distintas aí de sedimentação, eles vão dividir aí em continental, transicional e marinho. O que é essa parte continental, transicional e marinho? Bom, então vamos lá. O ambiente continental são esses cor de rosa, não sei se é rosa isso, não sei. Essa cor mais puxando para o rosa aqui. Então, aqui, ó, tudo que for dentro do continente, então, vamos supor que esse leque aluvial aqui. O que acontece? Quando começa a chover muito, ele começa a descer desse morro vários sedimentos e eles vão começar a escorrer para baixo da nossa costa, né? Então, com toda essa chuva que aconteceu, ele desmorona uma rocha, alguma coisa, ele forma esse leque aluvial aqui, que forma mais abaixo de onde tem as nossas formações rochosas, né? Então, quando ele está lá embaixo, ele vai
vai se degradando, 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 vai sendo transportado até chegar na sedimentação e eles vão parando aqui embaixo da sedimentação. Tem as dunas do deserto, que nós falamos lá, né? Então tem vários locais aí que são desertos, então essas dunas ficam se movimentando através do vento. Tem lagos que às vezes por nascentes nas rochas ou mesmo por um ambiente glacial que a gente está colocando aqui, o ambiente glacial, o que que é? A hora que chega uma determinada época do ano, os glaciais das montanhas começam a derreter, né? Então todo esse gelo vai virar água e vai arrastar um monte de material para baixo. Então esses lagos podem ser alimentados tanto por esse derretimento glacial ou por águas de chuvas, nascentes de rios e tudo mais aí, tá? E os córregos, mesma situação. Depois a gente vem para o que a gente chama de transicional ou costeiro, que é próximo da praia, tá? Então, o que estiver próximo da praia é quando a gente começa a chegar entre o rio e o mar. Então, o delta aqui é quando o rio encontra o mar, é uma parte que a gente fala que tem um delta, que ele vai começar a sedimentar nessa parte aqui. Quando ele chega em contato com o mar, ele começa a sedimentar. E aí já começa a formar o delta. Tem as praias, né? Que as praias de areia são sedimentares. Tem as lagunas, que são o fundo do mar, tá, gente? Mas é a parte profunda, não tão profunda do mar, vamos dizer assim, não é a fossa que a gente chama a marinha, que são milhões que são quilômetros de profundidade lá, então é a parte mais costeira, né? A parte mais dentro da costa. Então a gente tem a laguna, tem ilha de Barreira, planície de Maré e assim por diante, tá? Então toda essa parte que é mais próxima aí da nossa costa. E depois marinha já aí é no fundo do mar mesmo, tá? O leque submarino é a mesma coisa que o leque aluvial. Chega uma hora que começa a intemperizar, força, 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 pressão, ele desmorona, né? E se ele desmorona, aquele forma tipo de um leque, um desmoronamento isso aqui. Ele liquefaz e desce. Então é o que a gente chama de leque submarino. Tem recifes orgânicos, que é onde ficam todas as vidas marinhas aqui, né? Nos recifes. E um ambiente marinho profundo, que aí já é a grande profundidade lá, que dá quilômetros de profundidade, que já é o solo lá marinho, lá embaixo, que a gente não consegue nem chegar aí, só por submarinos com controle remoto para poder chegar numa profundidade tão grande. Nem sempre, tá, gente? A gente sabe que tem umas partes aí do mar que elas são um pouco mais rasas, que consegue aí, mas não tão rasas, porque tem navios afundados, aviões afundados, mas alguns locais dá para descer até de mergulho, mas geralmente o pessoal desce com aparelhos especializados aí, que isso é muito profundo. Bom, resumindo o que estava lá. Ambiente continental. Ele domina os ambientes de sedimentação nos quais a ação da água, do vento é predominante. Lembram? Lá no continente. Então, aqui no continente, tudo que é água e vento é predominante, tá? Então, a água, geralmente é água fluvial ou pluvial. O que é água pluvial e água fluvial? Pluvial seria da chuva. É isso, e E fluvial fluvial do rio. de rios, essas coisas. É isso. Então, aqui ele coloca no caso de fluvial, então nós temos o pluvial e o fluvial. O pluvial leva para o fluvial e o fluvial é o principal responsável pelos transportes de sedimentos, tá? Mas tem um balanço aí, erosão, transporte de posição, que é bastante complexo, porque nós temos aí duas regiões de deposição do fluvial, tá? O canal fluvial,
que é a porção na qual os sedimentos mais grosseiros, areia, cascalho, vão ficar acumulados. E a gente tem as planícies de inundação, que é a região externa do canal, que somente é atingida quando o nível da água extravasa a calha do rio, e aí tem uma intercalação de sedimentos finos e grosseiros. Então, o que acontece? A gente tem duas situações: canal pluvial, tá? Que é onde arrasta todos esses depósitos. Então, geralmente, quando vocês veem, quando tem uma maior corrente de água, vai ter mais sedimentos grossos, tá? Então, pode ter bastante cascalho, uma areia mais grossa. E quando ele tem um remanso maior no rio, você vai ter a parte menos grosseira de sedimentos, tá? Uma areia mais fina, um argila, um silt. Um outro lugar que eles falam são as planícies de inundações. Então você tem a calha do rio. Então tem lá o curso normal de um rio. Então tem um riozinho lá andando, é o que a gente chama de calha de rio. Quando tem uma chuva muito grande, geralmente nas cabeceiras do rio, esse volume ele vai aumentar muito. Então, com esse aumento, ele vai. Com esse aumento de chuva, com aumento de. Ele vai transbordar. Então, quando acontece isso, gente, esse transbordamento do rio, quando ele enche além da calha, ele vai ter depósitos também de sedimentos e cascalhos aqui em volta do rio, tá? Então, tudo que tiver em volta aqui, ele também vai ter sedimentos e cascalhos, mostrando que esse rio aí teve um aumento aí de vazão durante um período. E ele vai decompor aí também. Leques aluviais. Então, eles vão ter aí tamanhos de partículas de tamanhos variados e eles são formados por sedimentos mal selecionados e texturalmente imaturos. Isso é, eles sofreram um pouco transporte. Nesse caso, é como encontrar leques aluviais situados próximo à região do sopé de áreas montanhosas. Então, que nem eu falei para vocês, o que acontece lá? Se eu achar aqui. O que acontece lá? Eu tenho uma montanha, tá? E o que acontece? Todo esse sedimento vai começar a descer aqui, no sopé da montanha. E vamos supor que eu tenha mais um trecho descendo para cá. Chega uma hora que esse material que está descendo, ele começa a desmoronar, vamos falar assim. E ele forma o que a gente chama de leque, porque ele vai desmoronar de uma porção e ele vai pegar essa porção, geralmente é a porção mais fina. Aliás, na realidade não é a porção mais fina, ele tem várias partículas de tamanhos variados aí. E aí ele desmorona e forma tipo um leque, né? Como se o vulcão lá entrasse em erupção. Então, chega uma hora que ele começa a achar um caminho e começa a sedimentar esse caminho e soltar vários tipos de sedimentos aqui no fim da nossa montanha. Geralmente no sopé de montanha, então tem esses nossos leques aí aluvionais. Lembrando que aluviais são chuvas e pode ser degelos também, tá? Então eles vão descendo todo esse sedimento para a nossa montanha e ficar no sopé da nossa montanha. Lagos. Bom, os lagos são corpos hídricos que são representantes do ambiente lacustre. Ou seja, eles destacam por sedimentações de partículas finas. Lacustre, gente, é formação de lagos, tá? Ambientes lacustres é formação de lago. A deposição que ele vai formando lá
é por camadas. O que acontece? Vai caindo as camadas mais grossas e em cima vai caindo as camadas mais finas. E aí ela vai se decompondo uma em cima da outra, tá? Então, essa região aí ela pode apresentar vários corpos de águas aí, mares, rios, de gelo, e eles vão começar a carregar sedimentos mais grosseiros para esse lago e eles vão se decompondo exatamente por mais grosseiros e mais finos, tá? E eles vão se adensando nesses locais, tá? Como os lagos, às vezes, dependendo de lugares áridos, gente, existem locais, por exemplo, o deserto não, por exemplo, o nosso Nordeste lá. Não sei se vocês já repararam, mas eles têm vários açudes lá, né? O que são açudes? Seriam lagos. Eles cavam, fazem lagos artificiais, que a gente chama de açude, e durante a seca agora que está entrando, né? Eles vão secando, secando, secando e secam esses açudes. Essa semana passou até na Bahia, lá que está todos os açudes lá secos. Então eles podem secar esses açudes, tá? Então tem essa evaporação de água elevada aí e vai acabar acumulando mais sais aí nessas soluções hiperconcentradas aí, tá? Então eles vão induzir aí a uma precipitação aí de um sedimento mais químico, tá? Nesses lagos. Em outros ambientes aí mais comuns, eles vão formar sedimentos mais, mais alcalinos, né? Então, a gente precisa ver onde ele é formado para a gente saber quais os tipos de materiais que eles estão sendo feitos. Bom, na região costeira lá, a gente tem os ambientes deltaicos, né? Que eles são reconhecidos pela formação aí de arranjo de canais que eles estão distribuindo em foz de rios, que quando eles chegam ali em direção do mar, eles formam um tipo de um triângulo, né? Então tem um monte de foz chegando no rio, um monte de foz chegando no rio. A hora que ele abre esse leque no mar, vamos, vamos tentar entender o que acontece. Então eu tenho um rio, ele está desagando água no meu mar. Então aqui está o mar, né? O que acontece? A maior velocidade desse rio, a maior correnteza, ele é no centro aqui, certo? E nas bordas são menos. Então, o que acontece? A hora que esse rio chega, a maior quantidade de sedimentos, ele vai chegar primeiramente na frente aqui. Depois ele vai ter compondo os mais finos. Por isso que a gente chama de delta. Ele forma tipo de um triângulo aqui. Então, a água vai passando por aqui com uma velocidade menor. E aqui vem os sedimentos que estão chegando do rio. Aqui vai cair os sedimentos mais finos, né? E vai demorar mais para decantar. Esse ambientes tauarinos é a água do mar que avança em direção ao continente. Ele é uma situação diferente, tá? Então ele tem uma maior salinidade aí e também maior concentração de sedimentos trazidos do mar. A principal diferença entre os deltas e os estuários está no fato de que os deltas entregam água e sedimentos provenientes do continente para o mar, enquanto os estuários fazem justamente o contrário, redistribuindo o sedimento marinho para a porção continental, tá? Então, enquanto os deltas são alimentados pelos rios, os estuários são alimentados pelo mar em sentido contrário ao rio. Zona transicional, as praias, né? Então, os sedimentos são retrabalhados e remobilizados pela ação das ondas. Então, é lógico que a praia é mais fácil a gente entender como forma, né? Então, nós temos a nossa onda do mar, que o movimento que ela faz é
já de desgaste, né, de rochas, de corais e tudo mais, e todo esse desgaste que ela leva para a praia, tá? Então ela vai se depositando aí conforme as ondas vão chegando, tá? E por causa da energia alta dessas ondas aí, o predomínio aí é de sedimento arenoso, geralmente bem selecionado e arredondado. Tudo que vocês falam que é muito arredondado, gente, é o que a gente chama de alta maturidade textural, tá? Então, quando vocês encontram, o pessoal fala aquelas pedrinhas que os caras pegam de rios, né? Que tem na areia lá. Não sei se já viram um porto de areia, vocês vão ver lá que a hora que eles fazem a seleção vai sobrar um monte de pedras, pedregulhos lá, cascalhos, das rochas. E lá vão ter todos os tipos de texturas. Tem os quadrados, tem os mais arredondados, e tem uns que são bem redondinhos. Esses redondinhos, gente, é que ele já foi tão intemperizado, tão arrastado, tão transportado, que ele já bateu, já foi tão desgastado que ele ficou completamente arredondado. Por isso que a gente fala de alta maturidade textural, porque a textura dele já é redonda de tanto intemperismo que ele sofreu. Pessoal, até aqui tranquilo? Sim, professor. Sim, professor. Então vamos lá. Bom, quando a gente vai para dentro do mar, a gente conhece aí o ambiente marinho, né? Que nem a gente falou lá, estamos dentro do mar agora. Então a gente tem primeiro a nossa plataforma continental, que é a parte mais rasa lá, né? Que a gente mostrou lá, são as partes mais suaves lá, mais pendentes, a parte superior lá do mar, próximo à praia, tá, gente? Tudo que é mais próximo da praia, eles são mais rasos. Daí a gente tem o talude continental, que ele vai ter uma quebra abrupta de relevo marinho aí, submarino, né? E geralmente é situado em uma zona mais profunda, tá? Então a gente tem um lugar mais fundo do mar. Então, do jeito que a gente imagina nosso oceano, e do jeito que a gente imagina não, como é nosso oceano, né? Essa parte marinha, antes de chegar em alto mar, que a gente fala, ele é bem raso. Só que a hora que você entra em alto mar, ele é como se tivesse uma depressão bem grande, uma plataforma mesmo, como se fosse um morro, e depois que ele vai formar aí o alto mar. Daí ele entra numa planície, cadê? Que é o que a gente chama de planície abissal, que é onde forma aí em águas profundas ou ultra profundas, que vai depositar o resto de sedimento mais fino, né? Então, na região dessa plataforma continental, existe um predomínio de segmento grosseiro e depósitos de carbonáticos, por causa dos recifes, dos corais. Então, tem uma parte de carbono aí que ele vai formar. E quando ele entra mais profundo, ele diminui essa situação, porque ali não tem tanta luminosidade e não tem tanto nutriente. Então, essa parte de Recife é formado mais no claro, né? Então, nós temos aí uma formação mais grosseira de sedimentos quando estamos mais no raso. Quando vai para o fundo, ele vai ser uma situação mais fina lá. Bom, aqui ele vai falar sobre os leques, então ele fala que conforme vocês vão se aprofundando cada vez mais, nós vamos começar a ter cada vez grãos ou sedimentos mais finos, tá? Então, o que acontece? Próximo da praia lá, eu tô com uma energia das ondas muito grande. E conforme eu vou entrando em alto mar, eu vou perdendo essa energia, tá? Quando eu vou perdendo essa energia, esses sedimentos bem mais fininhos vão começar a se sedimentar no fundo, tá? Porém, se você tem uma tempestade, um terremoto, um tsunami,
algo que seja muito forte aí, nessa zona oceânica aí mais profunda, eles vão, que nem eu falei para vocês, é como se estivesse no nosso morro, lá desmorona essa parte mais fina e forma esses leques submarinos, tá? Nada mais é do que um desmoronamento aí dessa parte de que estava praticamente solidificada, ela fica mais liquefeita e desmorona, tá? Aí ele forma esses leques submarinos aí. Bom, e a gênese de compactação? Como que eles vão começar a se compactar? Então, até agora nós falamos que a gente intemperizou a rocha, ela se rompeu aí, se intemperizou, né? Virou um monte de casquinho e tudo mais, e foi transportada para um local onde ela vai começar a sedimentar. Depois que ela sedimenta, que a gente chama a deposição dessa parte, ela começa a perder líquido, tá, gente? Porque assim, mesmo que a gente fale, mas no rio vai perder líquido, não é que ela vai perder o líquido. É conforme você vai entrando mais camadas de deposição de nossa, sedimentos mais fininhos, eles vão ocupando esse espaço da água, ou por própria evaporação, né? Então pode acontecer aqui uma evaporação de um lugar, vamos supor que teve um transbordamento do rio, que nem a gente falou, e foi para fora da calha do rio. A hora que o rio voltou ao normal, isso aqui vai evaporar, e assim que ele evaporar, ele vai começar a se sedimentar, ou seja, vai diminuir esses espaços vazios. Quando ele começa a diminuir esse espaço vazio, existe uma compressão dessa parte superior para baixo, tá? Então vai tendo uma compressão maior, e ele vai eliminando a água e vai se compactando cada vez mais. Dependendo dessa perda de água, gente, Essa perda de água aí, no caso que o senhor está falando, poderia ser também no fundo do mar, por exemplo, pela pressão mesmo da profundidade. sim, porque assim, Faz vamos muito supor, sentido. vamos supor que você tem um. Vamos colocar assim: você tem um balde cheio de água, certo? Certo. Daí você joga aí, sei lá, um terço de outro balde de areia em cima dele, certo? Ali vai estar cheio de vão que a água está dentro dessa areia, tá? Certo. Se você começar a jogar mais areia em cima, essa água que está embaixo, ela começa a subir, Exato. não é isso? Exato. Então ela vai expelir a água de baixo para cima. E assim ela vai formando essa compressão e essa Entendi. expulsão dessa água. Deu para entender? Perfeito. Ok. Daí o que acontece? Como a água tem um monte de substâncias químicas aí dissolvidas nela, ela vai começar a formar tipo de um cimento em volta desses grãos aí compactados. E aí a gente fala que nós temos a cimentação, ou seja, eles ficam compactos e vão se agregar um com o outro. Ele começa a se tornar rocha, ele começa a ficar duro, tá? Então é a parte da cimentação. Ele vira um cimento devido às propriedades, um monte de substâncias dissolvidas na água, e ele vai formando esse cimento aí compactando. Tanto forma o cimento e tem várias da água que a gente vê as estalagmites e estalactites, né? Nada mais do que a substância dissolvida na água que vai ficar evaporando aquela água e ela vai sedimentando lá nas estalagmites. Bom, todas as rochas sedimentares têm 4 componentes principais e alguns são primários. Ou seja, eles são gerados no momento da deposição da partícula. E outros são secundários aí, que eles são formados por um processo de litificação aí, quando vai saindo a água.
Então, dentre os componentes primários aí, a gente tem os grãos de arcabouços, tá? Que é a granulometria principal aí da nossa rocha. Aí nós vamos ter a matriz, que é um material um pouco mais fino, que ocorre entre o grão e o arcabouço, e os poros, que é o espaço vazio entre esses grãos e a matriz. E os secundários são o cimento, que vão formar a cristalização aí e a liga dos grãos entre o arcabouço e a matriz, tá? Então, só para dar nome naquelas coisas lá que a gente falou, então teve uma sedimentação, caiu um monte de grãozinho lá, esses são chamados de grão de arcabouço, não interessa a granulometria dele, mas geralmente eles são os mais grossos, mas vai depender da região que você tá. Nós temos a matriz, que é o material mais fininho que vai se decompondo lá e vai depositando aí entre esses arcabouços. E aí tem os poros, né, que são os espaços vazios. E, por final, o secundário que a gente fala aí são os cimentos, que é a solução aí da água, que ela começa a cristalizar com alguns elementos que ela tem na água, e ela vai começar a cristalizar tudo isso aí e formar uma rocha. Bom, o diagênese é o conjunto de processos superficiais e subsuperficiais de natureza física e química que atuam nos sedimentos desde sua deposição até sua consolidação. Então, gente, o diagênese que a gente estava falando, que vocês falaram, é a formação, como surge, como acontece. Então, a gente precisa pegar desde a sedimentação, desde a parte que ela vai se decompor, né? Ela vai começar a se decompor as rochas, depois ela vai ser transportada, depois ela é sedimentada, depositou em algum local, ela vai se consolidar, aí a gente tem o fim da nossa diagênese, tá? Aí forma-se uma rocha sedimentar, está pronta essa rocha sedimentar. A litificação que a gente estava falando lá, ela é compactação e cimentação, tá? Então, ele causa o endurecimento dos sedimentos aí, transformando em rochas. Então, a diagênese, para a gente entender, é todo o processo. A litificação é só a hora que ele está... É um dos processos da diagênese, tá? Então, ele está só cimentando aí a nossa rocha. Então, essa litificação é a hora que ela cimenta essa rocha, e a diagênese é quando ela forma desde o processo da erosão, da erosão, depois vem o transporte, deposição, até a cimentação, tá? Aqui é só um desenho para a gente entender o que nós falamos, né? Então a gente tem aqui os grãos de arcabouços, né? Entendendo que esses grãos podem ser diversas coisas, tá? Tem aqui, tá mostrando até que tem fósseis, grãos de areia e assim por diante. Aí a gente tem a porosidade, que é o espaço entre eles. É uma porosidade intragranular, né? Ela tem uma porosidade, são espaços vazios aqui ainda, né? Geralmente ele pode estar preenchido por ar ou por água, né? Ou óleo, gás, seja o que for. E daí ele começa os sedimentos finos, menores, que os grãos eles começam a se depositar e aí eles vão começar a agir aí com uma cimentação química desses precipitados aí. Então ele vai cimentando até formar uma rocha. Com base nesses componentes aí principais, a gente consegue analisar a granulometria desses grãos de arcabouço, tá? Ou rochas sedimentares aí, como são classificadas de acordo com tabela. Então, se você pegar uma granulometria aí maior que 256 milímetros, aliás, desculpa, menor que 256 milímetros, ela é o que a gente chama de matacão, tá? Se for de 64 a 256 é o calhau, 2 a 64, seixo, de 0,062 a 2, areia,
de 0,00390062 silt e, menor que isso, argila, tá? Aí já é uma parte de granulometria aí. Bom, a gente tem alguns tipos de rochas sedimentares aí, pessoal. Nós temos, quanto à origem dessas rochas sedimentares, elas podem ser decríticas, químicas, biológicas ou biogênicas, tá? Vamos entender o que são isso aí. As decríticas, elas vão ser formadas por um acúmulo de sedimentos, tá? Lógico, detritos, né, gente? Dá para lembrar de detritos aí. Vai formando um monte de sedimentos, ela vai se formando essas rochas. As químicas, ela vai ter algum sedimento químico dissolvido numa solução aquosa aí, e esse sedimento químico, a hora que ela evaporar, vai formar rochas químicas. E biológicas e biogênicas, ela tem um acúmulo grande aí de organismos depois que eles morrem. Por exemplo, fundo do mar, né? Às vezes a gente vê lá na praia aquele monte de concha e tudo mais. Ah, mesmo os próprios animais marinhos, eles vão morrendo, 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 vão se sobrepostos nos leitos dos mares, né? Eles ficam todos lá nos mares. Então a gente tem o seguinte: rochas decríticas, elas têm origem física e química, tá? Então são detritos, eles formam uma rocha decrítica. A rocha química, ela tem substâncias dissolvidas na água, substâncias químicas, e por isso que ela chama quimiogenética, quimiogênica, e tem os seres vivos, que são as biológicas. Então tem seres vivos lá, eles vão morrendo, principalmente parte de rios, lagos, mares, e eles vão se decompondo aí e vai se formando camadas em cima dele, que são mais biológicos, que é a biogênica, tá? Falando de novo delas, mas agora a gente dando exemplos do que acontece com elas, que elas formam. Então, as rochas decríticas, elas vão formar, elas vão ter na sua composição, primeiramente, areia, argila, cascalhos e caulino, que a gente fala não coerentes. O que é não coerentes? Não coerentes é quando elas estão separadas, tá, gente? Ela não foi cimentada ainda, tá? Então, separadas, elas são não coerentes, elas não estão juntas. Então, você pegar um monte de grãozinho, vai ter areia separada, tem um monte de grãozinho de argila separado, pedaços de cascalhos, caulino e assim por diante. Quando eles ficam coerentes, ou seja, teve a compressão e eles se juntaram, aí ele vai formar arenito, argilito, conglomerado e brecha, tá? Porque aí já está cimentado, ele virou um outro tipo aí de rocha. Quando as rochas são químicas, elas vão formar salgema, gesso e calcário, quando elas são sedimentares. E as biológicas ou biogênicas, elas vão formar o calcário conquífero, que é marinho, né? O calcário coralino, que é dos corais, e carvão, tá? O carvão não seria na parte marinha, tá? O carvão seria outra situação aí que nós vamos falar mais pra frente. Carvão é de decomposição de matérias orgânicas, porém não marinhas, tá? Seriam de madeira, folhas, assim por diante. Então ele vai falar aqui, rochas sedimentares decríticas não coerentes, que nem eu falei para vocês, soltas. Então tem aqui um monte de cascalho que está tudo solto e um monte de areia que estão soltas, tá? Elas estão uma partículas bem soltinhas aí na natureza. Elas não se sedimentaram ainda, elas não se cimentaram, né? E depois que ela se cimenta, gente, que ela compacta, fica dura,
Aí você vai ter aí areia basáltica, areia quartzosa, argila, elas já estão mais compactas, tá? E aí elas se tornam rochas. Aí ela vai se tornar rochas sedimentares declíticas, que aí sim ela se torna num arenito. Um conglomerado, que ele tem umas partes maiores aí de pedras, né? De, de seixos não intemperizados, né? E a brecha que já é pedaços menores aí de seixos que ela vai se juntando, tá? Então, aí ela se torna rochas declíticas, tá? Sedimentares declíticas. Aí ela já é rocha. Arenino conglomerado de brecha já é rocha, ela já se cimentou. A gente tem outro exemplo também, o argilito ferruginoso e só o argilito também, tá? Sedimentares químicas é aquelas que têm algum outro produto que vai precipitar na substância a hora que se dissolver na água. Então a gente tem as rochas de salgema, né, que geralmente são marinhas, então a água evapora, ela mantém toda essa parte do sal, do HCl, ele vai lá se compactar e fica rochas de sal. E tem os calcários, né, que podem ser formados aí por sedimentação com dissolução da água que vai formando calcário e forma um tipo de rocha sedimentar calcário. Nós falamos aí no Química sobre estalagmites e estalactites, né? Então a água vai se infiltrando no solo e ela vai pingando e eles vão formando colunas aí. Lógico que demora milhões de anos para formar uma coluna dessa, tá, gente? Então foi muito, muito tempo que essa água ficou pingando aí. E como ela vem trazendo de cima do solo vários tipos de minerais para baixo, principalmente calcário e tudo mais, ele vai se solidificando conforme ela vai evaporando, tá? Então ela vai formando esses estacas aí, né? Então tem aqui as estalagmites, estalactites, tem as colunas são quando elas já se encontraram, tá, gente? Então ela está pingando, 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 ela vai crescendo tanto embaixo, estalagmites como estalactites, tá? Então, tanto de baixo para cima como de cima para baixo, até elas se encontrarem e ela forma uma coluna. E a gente tem as rochas sedimentares biogênicas. O que são as biogênicas? É aquela que ela está junto com sedimentos orgânicos, né? Quando a gente fala de fundo de mar, a gente tem aí o calcário conquífero, né? Que ele forma a partir de conchas, né? E animais marinhos aí. Então, esse aqui seria o exemplo aí do calcário conquífero. Então, tem muito calcário dentro dessas conchas, então eles vão se juntando, se juntando, se juntando essas conchas, até formar uma rocha de concha aí, tá? E a gente tem o coralígeno, que é pela deposição de corais. Então, às vezes tem algum coral, aí já não são conchas, mas tem corais que formam no mar. Esses corais vão se quebrando, vão se juntando. Vocês sabem que o coral é um ser vivo, né, gente? Sabe ou não? Sim, opa. Coral é um ser vivo. Então, eles vão se quebrando esses corais, eles vão sendo depositados no fundo do mar, e aí eles vão formar exatamente uma rocha com a deposição dessas estruturas de corais aí, e a gente chama de coralígeno. Outro tipo que a gente acha, que aqui está mostrando, é o carvão, tá? Só que eles têm uma situação diferente de formação, tá? O carvão, ele é formado geralmente em locais onde tem tipo pântano, onde tem muita planta,
onde tem muita árvore, naqueles mangues. O que acontece? Ele vai sofrendo compactações, tem aumento de pressão e aumento de temperatura, e quando você tem um aumento de pressão e temperatura, ele vai se transformando esse material orgânico em uma outra rocha, que essa rocha a gente vai chamar de carvão. Nós vamos mais para frente ter uma matéria só de carvão, tá, gente? Então não vou entrar em muito detalhe de carvão, mas o que facilita aí são geralmente locais onde tem muita vegetação, pode ter pântano, pode ser ah, algum alagado, mas tem que ter muita vegetação para ele se formar. Aqui eu só vou dar um, um rapidinho do carvão, gente. Que nem eu falei, a gente vai ver mais para frente isso aí. Então, a gente tem aí essas rochas sedimentares. Você está falando, aí tem morte de animal, tem um monte de árvores, de vegetação. Aí ela vai se decompondo, se torna o que a gente chama de turfa, depois a lenite, a hulha, o antracite. Na realidade, a hulha em si seria o carvão, tá? E depois a antracite. E aí nós vamos estudar mais para frente. Então é assim que se forma o carvão, com pressão e temperatura. E assim se forma também o petróleo, porque vocês viram, teve um monte de animais que morreram, e essa parte orgânica de morte de animais, eles vão formando aí locais onde a gente consegue ficar armazenado. Nós também vamos falar uma matéria só de petróleo, então nós não vamos entrar em detalhe, mas ele forma aí um espaço onde fica confinado esse material, e daí tem que ter mais uma rocha aí que ela vai se formar a partir dessa situação de decomposição para formar o petróleo. Bom, fósseis. Dentro dessas rochas, gente, lógico que esses fósseis aqui estão bem nítidos, né? Mas o que aconteceu? Provavelmente essas rochas foram escavadas, tá? Dá para ver que tem pedaços de rochas aqui. Então isso aqui devia ser uma rocha só, né? Uma coisa só. Aí eles foram quebrando, desgastando, acharam esse fóssil aqui e tiraram toda essa parte da rocha sedimentada, né? Para demonstrar esse fóssil que existia. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Tem até um pedaço quebrado aqui, tá vendo? Provavelmente eles quebrou na própria sedimentação, a hora que ele morreu lá, começou a vir camadas e camadas e camadas e camadas e camadas em cima dele. E isso aqui também devia ser uma rocha com parâmetros grandes, tá? Aí a pessoa foi escavando e acharam esse fóssil aqui dentro da rocha, tá? Então não é um fóssil lá que você fala assim, ah, não, beleza, eu peguei a rocha assim. Não, você não enxergava esse fóssil. Eles simplesmente começaram a escavar e acharam esse fóssil nessa rocha. Bom, rochas sedimentares, resumo geral. Elas dispõem em estratos, que nem a gente falou, são em camadas, né, gente? Elas vão formando várias camadas, uma em cima da outra. Por quê? Porque os sedimentos vão sendo transportados e cada vez que é transportado, ele vai acontecer deposição de tempos em tempos, né? Então ele vai depondo. Então a gente tem várias camadas aí, vários estratos aí de sedimentares. Elas podem ser fossíferas, né? Que a gente já viu que pode ter fósseis dentro delas, né? Pelo jeito que elas são feitas em camadas. E elas se classificam como decríticas, químicas e biológicas. As decríticas podem ser não coerentes, ou seja, soltas, ou coerentes, que elas já estão cimentadas. Exemplo de não coerentes, a gente tem areia, de coerentes a gente tem um arenito. As químicas, a gente tem o exemplo do salgema, e as biológicas, a gente tem o exemplo do carvão, tá? Gente, dúvidas até aqui?
Tranquilo. Tá dando para entender bem? Tranquilo, professor. Ok. Bom, a consolidação final é uma formação de extensos pacotes de rochas sedimentares que são denominados aí de bacias sedimentares, tá? Então, são áreas que geralmente são depressão na crosta terrestre, onde houve aí, ao longo de milhões de anos, aí, acúmulo de sedimentos, e nesses intervalos aí, não contínuos de sedimentação, o processo de desenvolvimento aí dessas bacias vão se vinculando. Essas bacias estão relacionadas com a tectonia de placas, com a tectônica de placas, que estão formando essas depressões que ocorrem geralmente em zonas divergentes, onde um movimento de separação entre as placas é uma região topograficamente bem mais baixa das criadas. Então, lembra lá que a gente tem as placas que se separam, né, que abrem. Então, pode ser que existisse uma fenda aqui, por causa dessa abertura, e essa fenda foi se depositando, depositando, depositando. Aí ocorreu todo o intemperismo em volta dessa rocha e ela se tornou uma rocha sedimentar aqui, tá? Os estudos dizem que o Everest um dia já esteve submerso no mar. Então vocês podem achar que lá nós temos várias rochas sedimentares também. Ah, tem rochas que são as magmáticas e metamórficas? Sim, com certeza. Mas, se você pegar bem embaixo do Everest, lá deve ter montanhas aí de rochas sedimentares, tá? Então, tem vários lugares que a gente acha montanhas de rochas sedimentares. Principalmente, uma vez falaram das falésias lá da Grécia, que são próximos do mar, são rochas sedimentares. Elas foram sedimentando, sedimentando, daí sofreu uma erosão lá com o mar e assim elas se formaram, tá? Tem vários lugares que as pessoas dizem que eram mares. Um dos lugares que falam é o deserto de Atacama, no Chile, pela quantidade do salar que tem lá. Lá nós temos um deserto de sal gigante, né? E de onde veio esse sal? De água marinha, de evaporação de água marinha. Então, antes de ser um deserto, provavelmente ele era um mar. E aí ele foi evaporando, evaporando e se formou uma rocha sedimentar de sal, tá? Bom, nós já falamos sobre isso, mas vamos falar de novo, só para a gente entender os tipos de falhas, né? Então, o que pode acontecer? Aqui a gente tem aquela falha lateral que a gente fala, né? Então, pode ter um levantamento de algum bloco, então, num sentido, dois sentidos opostos aqui, né? Quebrando a rocha, tá? Aqui seria uma falha normal e os blocos aqui foram rebaixados, né? Então, aqui eu tive um movimento, aqui eu tive um movimento provavelmente porque essa placa veio para o outro lado, então ele se rebaixou, e a hora que ele rebaixou, ele subiu esse outro. Aqui também, pelo rompimento, esse aqui caiu um pouquinho, então ele desceu em relação. Ó, imagina que tinha um bloco só. Aí isso aqui começou a movimentar, foi para um lado para o outro. A hora que ele foi para um lado para o outro, mexeu, esse pedaço desceu um pouquinho. Daí o que acontece? Aí tive uma formação que teve dois choques de placas aqui, um contra o outro. A hora que bateu uma placa contra a outra aqui, essa aqui subiu, essa aqui com certeza desceu, então já deu diferença. Do mesmo jeito eu empurrando essa aqui, ocorreu Desculpa, quando essa entrou embaixo, essa aqui subiu e essa aqui com certeza subiu mais. Então, tá vendo que ela vai dando toda essa falha que ela acontece e aqui teve um rasgamento aqui por algum eventual problema tectônico. Então, tudo que movimentou a Terra, gente, ela vai formando falhas.
Então a gente tem as falhas normais, tem falha lateral, tem fossas, tem falha de rasgamento, tem falha de levantamento. Então todas essas falhas que acontecem, é aí que vão começar a formar, aí que vai se depositar, né? Nessas falhas que se deposita toda a nossa sedimento das nossas rochas sedimentares. Então, para ter essa parte tudo sedimentado aí, para onde vai esse sedimento, ele tem que formar essas falhas aí. Então, aí tem vários tipos de falhas aí, os principais estão aí, falha de rasgamento, bloco rebaixamento ou fossa, bloco levantamento ou Horst, do outro lado tem bloco de rebaixamento também, que é as fossas. Temos uma falha normal, que é por causa da nossa falha lateral ali, então fica uma falha normal e tem blocos se levantando aí. Pessoal, antes da gente entrar nos exercícios agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, aí umas 8h25 a gente tá de volta, pode ser? Joia, prof. Tá, 10 minutinhos. 8h25 a gente tá de volta. Daí é só fazer exercício, é rapidinho, ok? Eu vou desligar a câmera e o microfone, mas eu estou aqui.
Vamos lá, pessoal. Estamos aí? Bora! Tem que aprender. Vamos começar a tentar responder as perguntas lá dessa nossa da nossa situação lá de situação problema. Ele fala qual a composição principal das rochas sedimentares que existem nessa região. Então a gente está com o mapa geológico lá e a gente viu ali no nosso mapa geológico que a gente conseguiu achar ali arenitos, argilitos e calcários, né? E essas 3 rochas, elas correspondem a rochas sedimentares e elas possuem uma natureza composicional bastante distinta, porque os arenitos são rochas de silicatos, né? Siliclásticas, que são formados por areia. E aí a gente tem informação aí de quartzo, arenito feldspático, que são praticamente a formação de quartzo, ou seja, são fragmentos de rochas. E essas rochas, como a gente sabe que a gente entra aí com quartzo, são aquelas rochas magmáticas, né? Que são a parte lá da crosta, que elas são mais resistentes. A gente tem um pouco de argilito lá, e o argilito a gente viu que é formado por partículas mais fininhas de argila, né? Vai ser os argilominerais, que são aquela parte fina de deposição, e o calcário, que é uma rocha bioquímica, né? Que ela é formada pela calcita, pela rocha calcita. Daí ele pergunta se existe alguma diferença de estabilidade físico-química entre essas rochas que poderia causar preocupação para o desenvolvimento do projeto. E ele fala que sobre essa estabilidade de rocha aí, a gente viu que a gente tem alguns fenômenos de intemperismo químico, né? Que as rochas vão começar a se solidificar, a se cimentar, e às vezes tem algumas águas que elas têm um pH bem baixo, tá? E as rochas calcárias, elas podem sofrer aí dissolução e pode sim causar projeto de implantação da usina hidrelétrica. Então, se a gente pensar lá que nós temos aquelas rochas calcárias que elas são mais esfarelentas, né? Elas são mais com uma resistência menor, dependendo como for feito, se não for feito uma base bem feita, ela pode sim causar algum problema na nossa usina hidrelétrica aí, dependendo de onde ela estiver a hora que for fazer a hidrelétrica, lógico. E ela pergunta na característica geomorfológica, quais os principais processos sedimentológicos da região de estudo. Então ele fala aí que é uma região montanhosa e nesse local aí o fenômeno mais comum que está ligado é o intemperismo de erosão e transporte de sedimentos. Ou seja, elas são transportadas por deposição aí de água de chuva, né? Então nós temos uma região montanhosa muito grande, aí começou chuva, vai transportando por águas pluviais, provavelmente pode ser por rios, pode ser por lagos e tudo mais, e elas foram formando essa deposição mais abaixo aí nessas depressões dessas montanhas, tá? Ou seja, na parte da planície da montanha ela foi formando essa parte sedimentar. E as montanhas ainda estão em intemperismo, são rochas firmes. Aqui é outra situação, problema, gente. Você fala que você é um consultor de uma grande empresa que possui concessão em algumas rodovias do país. Uma das políticas da empresa
é trabalhar com planos de prevenção de acidentes naturais. E sobre isso você está agora encarregado de desenvolver ações para a implementação de um plano de prevenção de acidentes ao longo do trecho de uma importante e movimentada rodovia. Só que para colocar em ações em prática, você deve primeiro realizar um diagnóstico atual da situação. Atual da situação. Então você resolveu separar esse diagnóstico aí em algumas partes aí, que é diagnóstico de flora e fauna, diagnóstico do meio socioeconômico, diagnóstico do meio físico e geológico. E desse último aí você precisa avaliar as condições das rochas, do qual os solos do trecho teve algumas dúvidas, tá? Primeira coisa, quais os tipos de alteração e temperismo que as rochas podem sofrer? Quais os tipos de intemperismo, gente? Águas pluviais, águas fluviais e ventos, né? Então, elas podem, quando elas são expostas aí a condições atmosféricas, né? Então, nós temos o intemperismo físico, que é o que a gente falou lá. Então, nós temos aí a penetração de raiz, tem a parte de erosão, a parte de vento, água pluvial e assim por diante. O maior problema num talude, gente, quando vocês falam de um talude, é o que a gente chama de fenômeno de dissolução. O que que é? É quando tem rochas carbonáticas aí, tá? E aí começa a chover muito, 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 muito. Existe algumas condições de argilominerais no meio dessas rochas, e se ela se liquefazer, ela entra, desmorona tudo, tá? Então, ele vai ter um grande problema aí de intemperismo nessa rocha. Então, pode ser um agravante aí para a estrada de vocês. Precisa ficar muito atento a essa situação, tá? Qual o impacto imediato dessas alterações? A desestabilização da rocha e a propensão de gerar sedimentos e partículas, ou seja, desmoronar tudo, tá, gente? Vai começar a formar várias fissuras, elas vão se desestruturar e vai acontecer um acidente aí que pode se desmoronar toda essa parte de, de rocha aí na nossa estrada, tá? Então precisa tomar uma atenção muito grande nessa parte de estudar qual rocha sedimentar que tem lá. Quais os tipos de movimentos as rochas, sedimentos e solo sofrem? Então elas vão deslizamento de rocha com solo, né? Fluxo de lama, fluxo de detritos, ou grãos soltos por meio de mecanismos de suspensão e assim por diante. Arrasto, rolamento, desmoronamento em si, tá? Ou seja, desmorona tudo, vem abaixo. Então, rochas sedimentares, geralmente, como elas formaram em sedimentos, elas não são tão resistentes como as rochas magmáticas e metamórficas, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando vocês estão trabalhando com estradas, principalmente em parte de taludes, com rochas sedimentares. Elas podem estar tudo solta e, de repente, numa chuva, ela leva tudo embora. E aí, a gente tem a nossa última parte, que é as 3 perguntas. Então, vamos lá. Eu vou ler e dar um tempinho para vocês responderem. Os processos relacionados à dinâmica superficial da Terra são importantes fenômenos que atuam no enfraquecimento das rochas, geração de sedimentos e até mesmo na gênese do solo. Sobre isso, analise os itens a seguir e avalie as afirmações corretamente. A produção de sedimentos, seu transporte de deposição e acúmulo são os processos principais do ciclo sedimentar.
Número 2. O intemperismo representa uma série de modificações, tanto físicas quanto químicas, que as rochas sofrem quando submetidas às condições atmosféricas, fenômenos que causam seu enfraquecimento. Número 3. O alívio de pressão de rochas subjacentes à termoclastia e a penetração de raízes são exemplos de intemperismo químico. 4. A hidrólise, como o próprio nome indica, é um fenômeno químico que causa a quebra dos minerais pela ação da água e leva posteriormente à sua dissolução, fato muito comum nas rochas carbonáticas. Considerando as alternativas acima, é correto o que se diz apenas em A, B, C, D ou E. Eu apontei como a D. D? Quem mais? Também acho que é a D, professor. Hum. Então vamos lá. A1. Produção de sedimentos, seu transporte, deposição e acúmulo são os processos principais do ciclo sedimentar. Ok, essa está certa. O intemperismo representa uma série de modificações, tanto física quanto química, que as rochas sofrem quando submetidas às condições atmosféricas, fenômeno que causam o seu enfraquecimento. Ok. A3. O alívio de pressão de rochas subjacentes e termoclástia e a penetração de raízes são exemplos de intemperismo químico. Não, é intemperismo físico, né? Então essa está errada. A hidrólise, como seu nome próprio indica, é um fenômeno químico que causa a quebra dos minerais pela ação da água e leva posteriormente à sua dissolução. Fato muito comum nas rochas carbonáticas. Na realidade, essa aqui também não está certa, gente. A hidrólise, na realidade, ela é um fenômeno químico, transforma a água em uma água ácida, tá? Com pH baixo, tá? E quando ele baixa esse pH, ele vai modificar a estrutura dos minerais, né? Eles vão liberar aí argilo-minerais. Então, ele não é nas rochas carbonáticas e eles não vão causar dissolução aí dos minerais. Ele vai simplesmente transformar os minerais em argilo-minerais. Ele vai transformar aquela parte mais grossa em parte mais fina, tá? Então, a resposta correta aí é a 1 e a 2, que é a letra E, ok? Ok, sim ou não? Ok. Então, letra E. Bom, essa aqui tem que completar. Essa aqui eu vou dar tempo para vocês completarem, depois a gente já lê elas completando elas.
A hora que vocês acabarem, vocês me falam. Apontei como AD. Mais alguém? Pra D também, professor. Regiane? Professor, também dúvida, mas eu acho que é a D. Tá. Vamos ver se a D encaixa então. As rochas sedimentares são compostas por elementos primários e... Deixa eu riscar aqui para não me perder. Primários e secundários. Dentre os primários ou deposicionais, que vão sofrer depósitos, temos os grãos do arabolco. A matriz e os poros primários. Ok. Tudo assim, isso aí é na primária, tá certo. Entre os secundários, ou os pods deposicionais, que são depostos depois, destacamos a existência do cimento, né, que ele vai evaporando e vai formando cimento, e dos poros secundários. Esses normalmente gerados durante a diagênese, ou seja, na formação delas. Então, ok, a D está certa. A E, por que a E está errada? Primário está certo, secundário está certo. É porque ele colocou, em vez de deposicionais, quando está fazendo a deposição, ele colocou pré-deposicionais, que não é. E Tá? minerais também. Minerais também ele colocou, também não é. Aqui está em ordem invertida. Aqui seria deposicionais, não pré-deposicionais. E os minerais também não existem. Acho que é só isso. Então, letra D. Tá certo vocês. A curva de Gerston, ela foi concebida pelo pesquisador sueco e continua sendo muito utilizado para estudos sedimentológicos. Nesse gráfico, o pesquisador estabeleceu a relação entre a velocidade de fluxo de um fluido, desculpe, estabeleceu a velocidade do fluxo de um fluido e o tamanho de partículas sedimentares variáveis, basicamente, que definem se um sedimento será erodido, transportado ou depositado. Tá? Então, aqui a gente tem a nossa erosão, tá? Com a velocidade de fluxo, então uma velocidade alta, depois ela diminui e aumenta novamente. E aqui a gente tem o tamanho do grão, transporte e deposição, tá? Então, se a gente fosse puxar aqui na nossa tabela aqui, vocês conseguem ver que conforme a velocidade aumenta muito, vocês vão ver que os nossos grãos aumentam de tamanho, tá? A deposição dos grãos são grandes. Se você reduzir essa velocidade, você vai ver que você tem uma quantidade de grãos com um valor menor. É o que a gente falou do fluxo do rio lá. Quando você está com uma velocidade muito grande, os sedimentos maiores vão depositar primeiro, e os menores vão continuar o caminho deles, e assim por diante. Sobre essa curva característica granulométrica dos sedimentos siliclásticos, é possível afirmar que os sedimentos do tamanho areia necessitam velocidade de fluxo acima de 60 centímetros por segundo para serem erodidos. Os sedimentos de tamanho seixos
os sedimentos de tamanho seixos necessitam, no mínimo, fluidos com velocidade igual a 60 centímetros por segundo para serem erudidos. Os sedimentos de tamanho argila, por ser menores, necessitam de menor velocidade e fluxo para serem erudidos. Uma areia grossa de aproximadamente 2 milímetros será depositada em velocidade de fluxo maior que 10 centímetros por segundo. Qualquer partícula do tamanho de silt será transportada quando o fluido tiver velocidade de 0,3 centímetros. Então, vamos ver aqui. 60 centímetros por segundo. Ele deve estar mais ou menos por aqui. Para ele ser erudido, aí nós vamos ter que buscar a tabela. Vocês não têm a tabela aí. Ele vai ser maior que 0,01. Bom, gente, essa eu vou falar para vocês, porque vocês não têm a tabela de tamanho deles aí. Mas essa letra B, os sedimentos do tamanho de seixos, eles precisam de, no mínimo, velocidade igual a 60 centímetros por segundo para ser erudido, tá? Então, naquela tabela que a gente fez lá atrás, que a gente tem, que tinha lá, a argila tem que ser menor que 0,0039, a areia 0,062 a 2 milímetros, e os seixos, então a areia vai ser um fluxo de 30 centímetros por segundo pelo tamanho dela, que vai até 2 milímetros, e os seixos, que eles são menores aí, eles conseguem, maiores eles conseguem ser com 60 centímetros por segundo, tá? Tranquilo? Tranquilo, professor. Nesse aqui vocês precisariam ter a tabela lá, que a argila é menor que 0,039, a areia é de 0,062 a 2, o silt é de 0,0039 a 0,062, e assim por diante. E os seixos aí é 0,5 a 0,2. Então, como vocês não têm a tabela, então vai dar 60 centímetros por segundo, mas teria que puxar lá no gráfico qual é a granulometria e verificar onde vai dar aqui quando ele começa a erudir, tá? Ok, pessoal? Perfeito. Bom, dúvidas sobre a aula? Tranquilo? Tranquilo, professor. Ok. Então, um bom descanso para vocês, uma boa semana e até a nossa próxima aula da semana que vem. Ok? Boa noite, professor. Boa noite para vocês. Bom descanso. O professor também. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, professor.